Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de abril, domingo, dia do Senhor. E este domingo, por excelência, é o domingo da Páscoa do Senhor, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério mais alto de nossa fé. Vivenciamos durante esse tempo, esses 3 últimos dias, a graça do Tríduo Pascal, aonde nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por amor a cada um de nós. Contemplamos o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Que o ressuscitado também ressuscite em nossa vida, em nosso coração, a fé dos discípulos e das discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha vindo correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é o domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós contamos para esse dia de Páscoa também com a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, depois os versículos de 37 a 43. A palavra nos fala que São Pedro toma a palavra e fala: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fez o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, São Pedro usa um termo maravilhoso. Ele diz: e nós somos testemunhas, martiria, testemunho. Os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, são testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus em Jerusalém. Por isso, amados irmãos e irmãs, eles estão dando testemunho da graça de Cristo, e para nós o testemunho dos apóstolos é de suma importância.
Aonde está os apóstolos, hoje em dia os bispos, aí está a igreja de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro fala do mistério central que hoje nós celebramos, da paixão, morte e ressurreição. Olha o que diz ele: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o ressuscitou. Não está mais entre os mortos, vivo está, nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 117 traz como resposta: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O dia que o Senhor fez para cada um de nós, dia santo, o dia da nossa salvação. Cristo nos libertou da morte, nos libertou do aguilhão da morte, nos libertou do cativeiro da morte, nos libertou, enfim, desta situação e realidade de que, como escravos, por meio do pecado, agora somos livres por meio da graça que nos é concedida pelo santo batismo. O dia da Páscoa, amados irmãos e irmãs, é por excelência o dia em que nós vivemos esta graça desde ontem na vigília, a graça da renovação das promessas do nosso santo batismo, é viver de fato esta graça. O Senhor fez este dia para cada um de nós. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Colossenses, fala também da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunidade, e fala então para a comunidade, para que a comunidade viva, este caminho se esforçando. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, deu a vida por amor a cada um de nós, para que tenhamos vida e vida em plenitude. No que segue, na liturgia, nós contamos hoje com a oportunidade também da sequência da Páscoa, aonde nós temos então este cântico que poderíamos dizer, sem medo algum, é o cântico de Madalena, da experiência do túmulo vazio, do ressuscitado que aparece a ela. Olhem um dos trechos: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão lençol. Então, esse cântico da igreja para aclamar o ressuscitado, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, fala então desta experiência das mulheres que vão logo ao amanhecer ao túmulo para terminar os preparativos do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante lembrarmos como o Senhor morreu a partir das 3 horas da tarde, até tirar então da cruz. Já estava se aproximando o dia de sábado. Então, eles sepultam o Senhor às pressas, para mais tarde, no dia domingo, ir então preparar, embalsamar o corpo, fazer as últimas homenagens a nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres iam pelo caminho, Santa Maria Madalena também vai pelo caminho, se perguntando de certa forma quem iria rolar a pedra, porque era uma pedra muito grande. Mas quando ela chega, bem de madrugada ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, viu que sim, tinha sido retirado a pedra do túmulo. Então, a pedra havia sido retirada. Ela sai correndo para avisar Simão Pedro e o discípulo que nosso Senhor Jesus Cristo amava, então São João, segundo a tradição, dizendo, sobretudo, que roubaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Simão Pedro
e o discípulo amado começam a correr em direção do túmulo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas São João é mais novo, tem mais energia, ele corre mais rápido que São Pedro. Chega primeiro no túmulo, olha de fora, não adentra, porque por respeito a São Pedro, primeiro por sua idade, segundo, amados irmãos e irmãs, porque Pedro é de fato o príncipe dos apóstolos, o representante da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João olha e vê as faixas de linho no chão. São Pedro chega, adentra, olha as mesmas faixas de linho e as faixas que estavam ali enroladas na cabeça de Jesus, elas estão dobradas e colocadas à parte. Aqui é um mistério magnífico. São João faz questão de trazer esse detalhe. Que ladrão teria o cuidado de dobrar as faixas? Quem já teve a experiência de ter a sua casa invadida, a primeira coisa que mais aflige o coração é chegar e ver as coisas reviradas. Então, Jesus deixa esse sinal. Jesus deixa esse sinal. Aqui não houve roubo, pois o ladrão não se preocupa em organizar. Aqui existe, neste contexto, vida, cuidado, ordem, harmonia. E então, amados irmãos e irmãs, os discípulos, eles veem isto e acreditam. Acreditam neste sinal, que algo aconteceu ali, que não foi um mero roubo, mas tem algo a mais. Eles ainda não compreendiam o mistério da ressurreição, do ressuscitar dos mortos. Eles vão viver ainda o encontro com o Senhor ressuscitado. O que segue, sobretudo, a leitura posteriormente, fala deste encontro com Maria Madalena. Meu Senhor, diga onde colocastes o meu Senhor, que eu vou buscá-lo. Então Jesus chama pelo nome Maria, e ela então, voltando-se, diz Rabuni, que quer dizer Senhor. Que o ressuscitado nos permita também, amados irmãos e irmãs, fazer esta doce e serena experiência de ter a fé ressuscitada, fortalecida na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.